Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Nós vamos ouvir uma boa palavra. Deus falará com você através dessa palavra. Começando aqui em Daniel, capítulo 10. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Daniel, capítulo 10. Daniel 10. O versículo 16 está escrito assim: Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Aqui está o problema na vida de muitas pessoas: a fraqueza, a falta de forças. Se você for uma pessoa fraca, além de você não conquistar o que Deus tem para a sua vida, as promessas que Deus tem para a sua vida, os sonhos, as visões, o melhor, a salvação da família, a conversão da família, dos filhos, tudo que Deus tem para você, a prosperidade, você está sujeito até a perder também aquilo que você já tem. Porque o inimigo, ele não dá moleza. Nós temos um inimigo que ele é real. E ele é forte, ele não é fraco. Eu não estou dizendo isso para você ficar com medo dele, porque a força que Deus nos dá é maior do que a força dele. É tanto que a palavra diz que o Senhor nos dá forças, nos dá poder, autoridade para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Toda a força do inimigo. Então isso mostra que o inimigo é forte. Não podemos brincar, porque ele é forte. Se ele é forte, então nós precisamos também de nos fortalecer. E muitas pessoas não estão se fortalecendo. E por isso que o inimigo está ganhando território na vida delas. Essa guerra que nós vemos em Israel simboliza muito o que acontece na vida de muita gente. Você que conhece a história da Bíblia, você não se deixa levar por outras histórias e mentiras que inventam por aí. Porque as histórias que contam por aí para fazer a população ficar contra o povo judeu, é que o povo judeu está invadindo a terra dos outros e tentando tomar a terra dos outros, mas é o contrário. São os outros que invadiram as terras que pertencem ao povo de Israel e têm tentado riscar o nome de Israel do mapa. A vontade deles é arrancar Israel pela raiz e eliminá-los a ponto deles não existirem mais. E o que impede isso de acontecer? O Deus de Israel, o Deus forte. Porque o Deus de Jacó, o Deus de Israel, é um Deus forte. Um Deus que livra eles da mão daqueles que são mais fortes do que eles. Porque as nações que muitas vezes se reúnem para atacar Israel são mais fortes, humanamente falando. Os exércitos que atacam Israel são mais fortes. Mas o que dá a vitória a Israel é a força do nosso Deus. É o socorro do nosso Deus. É a proteção do nosso Deus. Segura aqui que nós vamos voltar. Na história da Bíblia, toda vez que Israel buscou ao Senhor, em momentos de perigo, em momentos de ataques do inimigo, eles tiveram o socorro do Senhor. Mas em momentos também que eles se esqueceram de buscar ao Senhor, de buscar a força do Senhor para vencer as batalhas, eles perderam a batalha. Os inimigos prevaleceram. Isso é uma lição para nós. Se você quer realmente ser uma pessoa vitoriosa nas batalhas da vida, você precisa de buscar o Senhor. Você precisa fazer do que eu falei há pouco. Efésios capítulo 6, versículo 10. Diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar preparados contra as astutas ciladas do diabo. O bicho vive armando contra nós. Você não vê, mas o bicho vive lançando as setas dele contra nós.
palavra diz em primeira carta de Pedro, capítulo 5, que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Por isso que eu disse para você há pouco, não pode vacilar, não pode dar lugar ao diabo, não pode subestimar o inimigo porque ele é forte, e ele não brinca em serviço. Ele vive tramando contra nós. Mas nós temos um Deus forte que quando as pessoas aprendem a buscá-lo, esse Deus livra das mãos desse inimigo. Vamos aqui em Jeremias 31. Abra comigo sua Bíblia, em Jeremias, capítulo 31. O versículo que nós vamos ler é o versículo 11, que diz assim: porque o Senhor resgatou a Jacó. Jacó, que depois o nome foi mudado para Israel. Aquele encontro que ele teve com Deus, Jacó lutou a noite toda com Deus no val de Jaboque, e Deus falou para ele: você não se chamará mais Jacó, você se chamará a partir de hoje o quê? Israel. Então, esse Deus de Jacó é o Deus de Israel, porque o Senhor resgatou a Israel e o livrou das mãos do que era mais forte do que ele. Esse é o nosso Deus. Como você pode explicar que Davi, talvez era da minha altura, um pouco menor do que eu, derrubasse um gigante? Como é que pode uma coisa dessa, se não pela força do Deus de Israel? Como você consegue entender que Davi, ele tinha uma força tão grande, que ele vencia exércitos que cercavam a ele? Como você consegue entender que Davi, ele rasgou leão e urso, se não pela força de Deus? Isso é para que possamos entender o quão forte o nosso Deus é e o quanto nós precisamos de conhecê-lo mais, de buscá-lo mais e de fortalecer o nosso coração e a nossa fé nesse Deus, a fim de não fraquejar, a fim de não ser dominados pelo inimigo, como muitos estão sendo, a fim do inimigo não tomar o que é nosso, porque o que ele quer é isso, é nos tomar para ele, é tomar o nosso coração para ele, é tomar o nosso corpo para ele, a nossa alma para ele, a nossa família, os nossos filhos, o seu casamento, tudo que é seu. E em muitos casos ele tem conseguido. Por quê? Porque as pessoas estão dando lugar. Quando a palavra diz, não deis lugar a quem? Ao diabo. No Salmos 83, vamos aqui comigo, aqui fala sobre a batalha que o povo de Israel enfrenta, sobre os inimigos que cercam Israel com o propósito de riscar o nome de Israel do mapa, de apagar a memória de Israel. Olha o que diz aqui, o Salmos 83, o versículo 3 em diante diz assim: astutamente formam conselho contra o teu povo, e conspiram contra os teus protegidos. É o que fazem contra Israel. Os inimigos ao redor de Israel vivem lá tramando, se aconselhando para poder atracar Israel. E muitas vezes atacam. Vira e mexe você ouve falar, lançaram mísseis lá em Israel, atacaram Israel. E é impressionante que eles têm um sistema antibomba chamado domo de ferro, que quando os inimigos lançam os ataques, esses mísseis, eles explodem na onde? Você já viu? No ar, no céu. É impressionante. Quer dizer, é um povo protegido, que se não fosse já teriam já sido exterminados. A mesma coisa nós. Nós somos esse povo protegido, guardado pelo Deus de Israel. O Deus que não cochila, que não dorme, como diz lá no Salmo 121. O Deus que não deixa o nosso pé vacilar. O Deus que nos guarda de todo mal, Ele guarda a nossa alma, Ele guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Aí diz mais aqui, disseram, isso é o que os inimigos dizem, vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel, porque a uma se conluiaram, aliaram-se contra ti.
Aí vai dizer o nome aqui de vários inimigos: Edom, Ismaelitas, Moabe, Agarenos, Gebal, Amon, Amaleque, Filistia, Tiro, Assíria, né? Vários inimigos aqui. Aí diz o versículo que nós vamos ver agora, 13: Deus meu, faze-os como que impelidos por um tufão, como a palha diante do vento. É o que nós temos que pedir. Meu Deus, esses inimigos que têm me rodeado, me ameaçado, se levantado contra mim, tentado tomar território na minha vida, Deus, assopra o teu vento, assopra o teu tufão, a tua tempestade contra eles, e sejam como a palha diante do vento. Já viu a palha diante do vento? O que acontece com ela? É levada embora, irmão. É o que tem que acontecer com os nossos inimigos. Como a palha diante do vento. Soprou, some, desaparece. Aí vai dizer mais aqui: como o fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as brenhas. Temos que pedir esse fogo para Deus. Deus, eu quero esse fogo queimando os meus inimigos, consumindo, desfazendo completamente. Assim persegue-os com a tua tempestade e assombra-os com o teu torvelinho. Encham-se de vergonha as suas faces, para que busquem o teu nome, Senhor. Quer dizer, para que saibam que não existe Deus todo-poderoso, Deus forte além de ti. Deus verdadeiro além de ti. Mas voltando ao foco aqui da mensagem, para não nos perdermos, nós precisamos de forças. Se você quer ser um vencedor, um conquistador na vida, você precisa de ser forte e animado. Diga forte, mas você está falando fraco. Fala forte, com força. Diga forte ou forte, porque eu sou paulista, eu puxo R, né? Aí é forte, é porta. Aí você fala forte, mas fala forte e animoso e animado. É o que você precisa, de ser uma pessoa forte e animada. Porque a fraqueza e o desânimo têm tomado conta do coração de muita gente. E se você não cuidar, toma do seu coração também. Aí, ao invés de você ser um vencedor, um conquistador, você vai ser um perdedor. E Deus não quer que você seja um perdedor, porque Ele não fez você para perder, Ele fez você para vencer. A palavra diz isso. Apocalipse mesmo, se você ler, quantas vezes está escrito lá, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. E a palavra diz que em todas as coisas somos o quê? Mais do que vencedores. Não somos apenas vencedores, não, nós somos mais do que vencedores. Então não deixe a fraqueza tomar conta de você. Por mais que agora você se encontre fraco, não se entregue a essa fraqueza. Se fortaleça. Busque na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, exercite a sua fé. É como eu disse de manhã, a pessoa que faz exercícios físicos, ela vai ficando forte, e cada vez mais forte, ganhando massa muscular, os músculos vão crescendo, a pessoa consegue cada dia puxar mais peso. Por quê? Ela está se exercitando, e cada dia ela fica mais forte. A mesma coisa é na fé, espiritualmente. Quanto mais você busca Deus, quanto mais você vem à igreja, quanto mais você ora, quanto mais você pratica a palavra, quanto mais você lê a Bíblia, mais forte você fica. Agora você tem que tomar cuidado com os alimentos que você está comendo. Agora há pouco mesmo eu estava preocupado. Falei, Jesus, misericórdia. Tem algumas pessoas que não recebem nada do que eu mando. Não recebem. Eu fiquei pensando, de quem que elas estão recebendo? Se elas não estão recebendo do pastor delas. Que água que elas estão bebendo? Que pão que elas estão comendo? É preocupante. Por isso que você vê muitos tropeçando e caindo, muitos fraquejando, porque está comendo qualquer comida por aí. E tem comida contaminada, que faz mal, que pode levar a pessoa até a morte. Já viu o caso de a pessoa morrer contaminada de alimento? Quem já viu? Já vi. A pessoa comeu uma comida que estava lá contaminada, com a bactéria séria lá, e a coisa desandou e a pessoa perdeu a vida.
Tem umas que dão um efeito, diarreia, a pessoa fica mal, né? Mas tem umas coisas que é bravo, que a pessoa tem que ser internada e tudo mais. Infecção alimentar que se fala. Então, espiritualmente é a mesma coisa, você tem que tomar cuidado com o que você está comendo. Você sabia que tem alimento que deixa a pessoa fraca? Deixa a pessoa sonolenta? Por exemplo, muito açúcar no sangue e falta de exercício faz a pessoa ter muito sonolência. Eu não estou dizendo isso porque eu sou médico nem nutricionista, não. Estou dizendo porque eu já passei por isso já. Era um sono que eu não sabia de onde vinha. Eu não exercitava. Eu ingeria muito açúcar. Café, então, que eu gosto de tomar café, era aquele café melado, bem doce. Aí eu comecei a mudar. Eu ainda consumo açúcar, mas do café mesmo já tirei. Foi difícil. Hoje eu não tomo mais café com açúcar. Foi difícil acostumar. Já havia tentado umas 3 vezes, não havia conseguido. O pessoal diz, tomar café sem açúcar é bom. É gostoso, que você sente o gostinho do café. Mas eu não sentia gostinho de café nenhum. Eu sentia do amargo mesmo, parecia era remédio, fazia até careta. Aí eu fui. Aí depois não foi que eu peguei gosto mesmo? Você sente mesmo o gosto mesmo do café. Aí depois você vai tomar com açúcar, você acha é ruim, estranho. É o que acontece comigo hoje. Quando eu tomo com açúcar, eu prefiro sem açúcar. E passei a me exercitar. Lógico, agora eu estou parado. Mas mudou muita coisa. Aquela fraqueza que eu sentia, aquela sonolência, acabou. Então nós precisamos de tomar cuidado, espiritualmente falando, com as coisas que nós estamos comendo. Às vezes está comendo muito açúcar, espiritualmente falando. Só que aquelas palavrinhas doces, sabe? Aí quando vem uma palavra que você julga amarga, porque é uma repreensão, é uma correção, aí você não quer. Não, isso daqui é rúcula. Essa palavra que o pastor deu é rúcula. Quem já comeu rúcula? É docinho, né, pessoal? É nada, é amargo. Você faz até careta. Mas eu gosto de rúcula, gosto de agrião. Faz bem para a saúde. Tem coisa que não é questão de gostar ou deixar de gostar, é questão de necessitar. Por mais que você receba uma palavra, eu não gostei dessa palavra, mas eu precisava de ouvir essa palavra. Deus, obrigado pela vida do meu pastor. Obrigado por ter um pastor que não fica alisando, maquiando, enganando, passando melzinho na boca dos outros. Obrigado por ter um pastor que fala a verdade. É a verdade que me liberta, é a verdade que eu preciso. Continue usando ele, Jesus. Porque tem que estar acostumado só com melzinho na boca. Você vai prosperar, vai dar tudo certo, você vai vencer, e vai mesmo. Se você obedecer a Deus, se você fizer a vontade de Deus, se você honrar Deus, Deus vai te honrar mesmo. Mas tem que se converter, irmão. Tem que colocar a casa em ordem. Tem que mudar algumas coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tem que fazer alguns ajustes aí na sua vida. Então nós precisamos identificar o que é que está me enfraquecendo, o que é que está me desanimando, porque isso pode impedir de você conquistar muitas coisas que Deus tem para a sua vida. Volta aqui em Daniel, capítulo 10, que nós vimos aqui no versículo 16, que não ficou nenhuma força em Daniel. Aí o versículo 17 diz assim: como, pois, pode o servo deste meu senhor falar com aquele meu senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. Além de se sentir fraco, sem forças, ele estava se sentindo sem fôlego, quer dizer, sufocado. É o que algumas pessoas se sentem, fracas e sufocadas de tantos problemas na vida delas. E uma como semelhança de um homem me tocou outra vez e o quê? Me confortou. Deu forças. É desse toque que você precisa, que vai te confortar, que vai te dar um novo fôlego, novas forças. E disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te. Sim, anima-te. Anima-te. 2 vezes ele falou, porque ele tem pressa de nos ver fortes e animados, conquistando.
vencendo os inimigos, resistindo ao diabo e botando ele para fugir, fazendo como Davi, como eu dei o exemplo há pouco. Davi era um homem que derrubava gigante, mas não era com a força dele, era com a força de Deus. O Salmo 27, ele mesmo diz que o Senhor era a força do quê? Da vida dele. O Senhor é a força da minha vida. O Salmo 18, se você ler depois, você vai ver. Ele diz lá no Salmo 18 que o Senhor era aquele que cingia ele de força. Cingir quer dizer cercar. Tem cercado de fraqueza, de desânimo. Não, vai para lá, fraqueza. Vai para lá, para bem longe de mim, desânimo. O que vai me cercar é a força de Deus e o ânimo. E com essa força e esse ânimo eu vou vencer. Tem que ficar fraco, não. Igual galinha de Angola, já viu? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Não. Digo fraco, eu sou o quê? Joel 3, forte. Eu sou forte. Por quê? Porque o Senhor é a força da minha vida. E é nessa força que você derruba o gigante. A pessoa fraca, ela vê no gigante um castigo, uma punição. E sabe o que ela faz quando surgem os gigantes na vida? Os leões e ursos? Sai correndo com medo. Isso é atitude de fraco. Pessoas assim nunca vão ser conquistadoras, nunca serão conquistadoras na vida. Nunca serão mais que vencedoras. Por quê? Porque não está se portando como uma pessoa mais do que vencedora. E se você for ler a história de Saul e dos homens lá, eles estavam agindo como fracos, como pessimistas, como desanimados. Vocês viram aí o homem que se levantou para afrontar Israel? Tudo tremendo de medo, fugindo, se escondendo lá de Golias. E o rei estava dando um prêmio, hein? Não era qualquer prêmio, não. Era um prêmio muito bom. Para a pessoa que tivesse coragem de lutar contra o gigante e vencer, a pessoa seria enriquecida com grandes riquezas, a casa do pai seria isenta de impostos, e ainda casaria com a filha do rei, com a princesa. Quando Davi ficou sabendo, falou: o quê? Estou dentro. É minha oportunidade. Olha aí a atitude de quem é forte, animado. Não foge da batalha. Não baixa a cabeça diante dos problemas, mas vê em cada gigante uma oportunidade de vencer, de ser promovido. Quando Deus quer promover uma pessoa, fazer o nome dela conhecido, Ele coloca gigantes diante dela. Ele coloca tempestades diante dela. Ele coloca leão e urso diante dela. Ele coloca desafios diante dela. Seja forte e não corra, não se esconda, não tema, porque você tem um Deus que é forte. A palavra diz em Isaías 9, alguns nomes do nosso Jesus, e um deles é Deus forte. Está lá em Isaías capítulo 9, versículo 6. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nosso Deus é forte. E Ele é conosco, porque Ele disse: eu sou contigo, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Quer mais o quê? É questão de crer. Então precisamos fazer o que o anjo disse para Daniel: anima-te. Você tem que dizer isso para você mesmo: ô Fernando, anima-te. Anima-te. Sim, quer dizer, seja positivo, para de ser negativo, desanimado, fraco. Não, seja uma pessoa animada. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, o que ele fez? Esforcei-me. Tem que se esforçar. E disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. Lembra do Josué? Josué estava todo fraco, desanimado, por causa da morte de Moisés. E daquele jeito ele não ia conquistar a terra prometida. É o que Deus fala para ele: levanta-te, pois, agora. Aí Deus dá vários outros conselhos para ele. E nesses conselhos, Deus manda ele ser forte e ter muito o quê? Bom ânimo. Várias vezes Deus fala isso para ele lá em Josué, 3 vezes pelo menos. Vamos ver? Josué capítulo 1.
O desânimo tem levado muita gente ao fracasso. A fraqueza espiritual, você não pode aceitar. Se você está fraco, trate de se fortalecer no Senhor e na força do poder dele. Josué capítulo 1. O versículo 6 diz assim: esforça-te, quer dizer, força, esforça-te, força, está aqui, ó, força, deixa o para cá e coloca força, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Se você não usar essa força, esse ânimo, além de você não herdar, você não leva a sua família a herdar. Eu fico vendo pessoas na quarta-feira, quanta gente aqui na igreja, os familiares ainda não são convertidos, a promessa de salvação na família ainda não se cumpriu, e a pessoa não vem na quarta-feira lutar pela família. Eu fico sem entender, sinceramente, a atitude de algumas pessoas. Aí a pessoa vai colocar impedimentos. É porque eu moro longe, é porque isso, aquilo. Será que não é fraqueza? Não é desânimo? Porque uma pessoa animada, forte, ela não vai ficar olhando para essas coisas, não. Ela não vai ficar olhando para gigante, para leão, para urso. Eu falei de manhã. Falei, você quer ver como as pessoas, muitas vezes, são fracas e desanimadas? Domingo de manhã. É só chover. Metade do povo falta. Metade. A igreja fica pela metade. Misericórdia, como é que pode uma coisa dessa? Isso é fraqueza. Isso é fraqueza. Quanta gente está se entregando à fraqueza, ao desânimo. Santa Ceia, a última Santa Ceia do ano. Não vou não. E o inimigo vai ganhando espaço e a pessoa não percebe. Ele vai esfriando a pessoa. Ele vai afastando a pessoa. Daqui a pouco a pessoa está no colo dele e nem percebe. Nem sente mais falta da casa de Deus. Não ora mais. Não lê mais a Bíblia. Não jejua mais. Está nem aí para as coisas espirituais. Está no pecado. Não consegue mais resistir o pecado, as tentações. Isso é fraqueza. Fraqueza. Mas para que continuar fraco se você tem um Deus forte, que te fortalece? Coloca para mim aí. É que aqui está desligado. Mas coloca aí para mim. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 16. Coloca aí para mim. Eu achei que havia ligado esse monitor aqui. Eu esqueci. Está aí. Que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar e para no teu fim te fazer bem. Versículo 17. E não digas no teu coração. Entrou uma coisa ali na frente ali para atrapalhar. Oh, Jesus amado, dá-me graça. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquirirão este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá o quê? Ele te dá força. Diga, Deus me dá força. Hoje de manhã tinha uma senhorinha aqui de 90 anos, mas dá inveja a senhora. Eu peguei ela, passei, desfilei na igreja com ela. Falei, vamos aqui, eu vou fazer inveja para o pessoal. Mas toda andando assim, parecia uma menininha. Falei assim, tem muita gente nova que não está andando igual a senhora, está capengando. Aí eu falei para ela, quem faz a senhora forte assim? É Jesus, pastor. Jesus que me faz forte assim é. Porque a palavra diz no Salmo 92, que na velhice seremos fortes. Que tem esse negócio, né? Essa ideia que as pessoas aceitam. Isso aqui é dor de velho. É que eu estou velho. Aí o inimigo vai entrando, porque as palavras têm poder. E a pessoa nem percebe, ela acha que é uma coisa inofensiva.
mas ela está dando lugar e legalidade ao diabo para agir na vida dela por causa de crença errada e de palavras erradas. É Deus que nos dá força. Para quê? Para adquirires poder. Para que você seja uma pessoa poderosa, um cristão poderoso, você tenha uma família poderosa, que vai vencer o inferno, que vai vencer o diabo, que vai vencer tudo. Não uma pessoa que vai ser vencida. Você vai ter uma casa forte, como a casa de Davi. Paulo diz que a casa de Davi se fortalecia cada vez mais. Mas sabe o que acontecia com a casa de Saul? Enfraquecia. Se eu não me engano é 2 Samuel, capítulo 5. Coloca aí para mim, por favor. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1. Deixa eu confirmar se é isso mesmo. Pode passar o 2, o 3. Não, não é isso não. Mas eu encontro aqui. Samuel, cadê você, Samuel? Samuel é aqui da Bíblia, tá? Porque o outro já morreu já, e não tem que perguntar para onde ele está não, porque essa conversa de falar com morto não é com crente não. Isso aí está completamente fora da palavra. É 2 Samuel mesmo. Agora, deixa eu só encontrar qual é o capítulo certinho, o versículo para te falar. Isso aqui eu não tinha preparado, Deus me fez lembrar. A gente lê. 1 Samuel. Não é isso. Não sei se é Samuel também. É o 3, coloca aí. 2 Samuel capítulo 3, versículo 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém a casa de Davi se ia o quê? Fortalecendo. Mas a casa de Saul se ia o quê? Enfraquecendo. Aí se você for estudar a vida de Davi e a vida de Saul, você vai saber o porquê. Que alguém pode perguntar, mas por quê, pastor? Que a casa de um fortalecia e a casa de outro enfraquecia. O porquê estava nas atitudes, na obediência, na honra. Saul não honrava a Deus. Saul não obedecia à voz de Deus. Saul não servia a Deus com inteireza de coração. Saul não era um homem segundo o coração de Deus. Davi era. Davi fazia a vontade do Senhor. Davi vivia uma vida que agrada ao Senhor. Davi guerreava as guerras do Senhor. Aí está a diferença. Aí nós temos que, baseado nisso, ser sábios e fazer a escolha. Eu vou buscar Deus. Eu vou honrar Deus. Eu vou me fortalecer em Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Amém? Aí você vai ser forte e a sua casa também vai ser forte. Voltando para Josué, que nós estávamos lá. Josué, o capítulo 1. Então, o versículo 6 diz: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Isso é um mandamento. É um mandamento. Para que eu e você sejamos fortes e tenhamos o quê? Bom ânimo.
Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas vivam desanimados, se lamentando, é isso? Não. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. O Brasil é um dos países que mais sofre com depressão. Sabia disso, né? É triste esse relatório do nosso país. Por quê? As pessoas estão fracas, o coração está fraco, a mente está fraca, a fé está fraca. Tem que investir tempo com Deus, tem que exercitar-se espiritualmente. Porque a palavra diz que o exercício espiritual para muito aproveita. Lembra do exemplo que eu dei no início da mensagem? Que o exercício físico deixa a pessoa cada vez mais forte? O exercício espiritual é a mesma coisa. Agora, se a pessoa for uma vez por semana na academia, ela vai ver resultado, pessoal? Vai. No mínimo, os especialistas dizem que ela tem que ir quantas vezes? No mínimo, 3 vezes. Calma aí. Se os especialistas têm essa sabedoria, e eles chegaram a essa conclusão, que no mínimo uma pessoa tem que ir 3 vezes. E não pode ser meia boca, né? Porque ir na academia e ficar olhando os aparelhos, mexendo em celular, e é melhor não ir. Tem gente que é assim, né? Vai para a academia ficar mexendo em WhatsApp lá, atrapalhando os outros de usar aparelho. Não. Aí vai ser do mesmo jeito. Aí só foi perder tempo na academia, está sendo um patrocinador da academia. Tem gente que é assim, paga a academia, mas não faz. Mas, voltando para o mundo espiritual, calma aí. Quantas vezes eu tenho me exercitado por semana? Orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus, vindo à igreja. Isso é questão de pensarmos, pessoal. Sim ou não? É. Deus nos quer mais buscando a Ele, mais na casa dEle. No mínimo, a pessoa deveria vir à casa de Deus 3 vezes. Quarta-feira, lutar pela família. Sexta-feira, buscar a libertação. E domingo, o renovo espiritual. Ah, pastor, não dá. Então, domingo você não poderia nem pensar em faltar, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Já que não dá para vir na semana, então domingo você não deve abrir mão, mas por nada. Nada mesmo. Faça sol, chuva, o que for, eu vou estar na casa de Deus. E se eu for viajar, lá eu procuro uma igreja, mas eu vou. Não vou deixar de ir, não. E o resto da semana? Dedica um tempo para buscar a Deus, para ler a Bíblia. Separa um tempinho. Não sei quanto tempo. Meia hora, 1 hora. Mas todo dia você tem que separar um tempo. Para orar, para ler a Bíblia, para estar em comunhão com Deus, se fortalecendo. Porque esse vai ser o que? O seu alimento espiritual. Vai ser o seu alimento espiritual. Eu volto a dizer o que eu falei da preocupação, que eu fico com alguns irmãos. É a minoria, tá bom? Não é a maioria não. Que alguns não estão recebendo. Dentre eles, obreiros. Triste dizer, mas é verdade. Dentre eles, obreiros. Não estão recebendo aquilo que eu estou dando. Está recebendo de quem? Está comendo de onde? Está bebendo de que água? Comendo de que pão? Preocupante. Muito preocupante. Que fique no nosso coração essa palavra, amém? E se você precisar, depois ouvi-la novamente, depois eu estarei postando nas minhas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. E você vai poder ouvir novamente essa mensagem. Vamos aplaudir Jesus? Obrigado, Senhor. Tu és a força da nossa vida. Eu vou pedir para os obreiros servir a ceia, nós vamos participar juntos. Quem pode participar? Aquele que já entregou a sua vida para Jesus, que já aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, que não tem vivido em pecado. Pastor, eu não aceitei ainda, então eu não aconselho você a participar. Porque a palavra diz que aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre nós muitos o quê? Primeira coisa, primeira casa, fracos. Segundo, doentes. Terceiro,
que dormem. 3 grupos de pessoas: fracos, doentes e que dormem. Coloca aí para mim, ó Mateus. 1 Coríntios 11, versículo 28. Olha o que diz. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos, triste relatório da igreja daquela época e de muitas igrejas hoje também. Esse relatório era da igreja de Coríntios. Uma igreja considerada também, além de fraca, uma igreja carnal. Cheia de invejas, de contendas. Se você ler a história, você vai entender melhor. Então havia entre eles muitos fracos e doentes, e muitos que o quê? Dormem. Que não desperta para a vida, não desperta para ser cheio do Espírito Santo, para ganhar almas, para lutar e conquistar. Entra ano, sai ano, mesmo jeito, mesma coisa, mesma frieza, mesmo desânimo, mesmo pessimismo, mesma fraqueza, mesmo negativismo. Não, eu vou despertar. Vou viver doente, não. Eu vou viver com saúde, com força e despertado para o meu Deus. Amém? Deixa eu fazer uma oração antes de você receber a ceia. Pai, eu quero agradecer por essa palavra. Tu és forte, Senhor. Tu és a força da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda-nos nas nossas fraquezas. Tua palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Pai, ajuda-nos. Jesus, ajuda-nos nas nossas fraquezas. Ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, esse jovem, Deus. Vencer as fraquezas que há nele, que há nela, que tem levado essa pessoa, Deus, a ceder às tentações, às vontades e apetites desenfreados da carne. Pai, perdoa, traz o dom do arrependimento, santifica o espírito, a alma e o corpo. Diga assim: meu Deus, eu confesso todos os pecados que eu tenho praticado contra ti, por pensamentos, palavras, atos, consciente ou inconscientemente, pecados de atitudes, gestos, sonhos, ação ou omissão. Perdoa-me, Senhor, e purifica-me de todo pecado, de toda injustiça e de todo mal. Amém. Amém? Elas vão servir. Não coma nem beba, todos vamos participar juntos, tá bom? E você de casa, um abraço. Até a próxima. Deixa eu encerrar aqui.